É o microfone. Intenções da Santa Missa pelos pais falecidos. Aos filhos dos Santos Pereira, que nasceu Rafael José, Aqui o da Dona José Célia. Olívio Vitório, Sérgio Paulo, Flávio Paulo, Francisco da Chaga Oliveira, Clóvis Igodinho, Walter, Saúde Oliveira da Cruz Ferreira, Cristiano Ora, Raimundo Reginaldo Oliveira, e meus pais específicos, Guilherme Senhor, Jorge, Júnior, Tati, André Carlos, Jonas, Não, preciso juntar ele pra cá, pra não atrapalhar. Rafael Paulo, Valdeir Mirelli, também a questão da Santa Missa de hoje, temos umas bandas de falecimento, de Geraldine Cecília Cunha. Por todas as intenções proclamadas, daquelas que trazemos no nosso coração, particularmente pelos pais que estão junto de Deus na eternidade, por vocês, pais que hoje estão aqui, vamos iniciar a Santa Missa, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos procura de toda alegria e para a nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor do Cristo. Irmãs e irmãos, em Jesus Cristo justo que intercede por nós, e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos dignos de aproximarmos da mesa do Senhor. Supliquemos confiando no amor e a misericórdia do nosso Deus. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade de nós, piedade, Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Só que falha, eu preciso ver a caixa. Agora Mi, você consegue me lá mandar? Não consigo. Mi maior. Número 2 da folha branca. Mi maior. Glória a Deus lá nas alturas e na terra paz aos homens que são por Ele muito amados. Ó Senhor,
Deus, nós vos louvamos, vos bendizemos e adoramos, e nós vos glorificamos e vos damos muitas graças por vossa glória tão imensa. Senhor Jesus, Filho unigênito, Cordeiro Santo de Deus Pai, vós podeis tirar o mal, todo o pecado deste mundo. Tende piedade de nós todos, vós que tirais nosso pecado, venha acolhei a nossa súplica. Vós que estáis eternamente à direita de Deus Pai, tende piedade de nós todos, porque só vós é que sois santo, porque só vós sois o Senhor, e só vós sois o Altíssimo Jesus, Senhor o Cristo. Só vós sois o Senhor Altíssimo, só vós com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Isto aqui deve quebrar. Preparar-se para a Santa, vem edificar os olhos da nossa cabeça, acender em nossos corações a chama da caridade, para que amamos em tudo e acima de tudo, pulamos ao encontro das nossas promessas e superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, e a unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Aqueles dias disseram ao rei: que Deus seja amor do toque, e que anda com habilidade, lançando exames entre os combatentes que estavam na cidade, sobre todo o povo, dizendo semelhante palavra: este homem não se propôs em educar o povo, mas sim a educar. Disse o rei a ele está em vossas mãos, o rei nada nos poderá negar. Agarrado por ele, lançado na cisterna de filho do rei, e havia de parte na parte, fazendo descer o rei forte. Na cisterna não havia água, somente planta, e assim iam se erguer afundando na mão. E perto de Elétrica, saiu da casa do rei, e ele falou: ó rei, meu senhor, muito mal proceder nesses homens, em tudo o que fizeram contra o profeta Jeremias, lançando nas cisternas para ir por esse homem. Não há mais pão nessa casa. O rei A extensão está desligada. Está desligado aí. Esse sistema não está pegando mesmo. Tá branca? Não, Chiquinho. Chiquinho, vai o som. Vai o som, todinho. Vinde logo em meu auxílio.
Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Eu sou pobre, feliz, desvalido, por enquanto, Senhor, minha vida, e por mim se desdobra Sei, depois eu pego. vós me sois salvação e auxílio. Vinde logo, Senhor, não tardeis. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Agora sim. Certinho. E agora não. Fechou. Agora foi. Tá certo. Nossa, coisa. Continue cantando mal. Não, sai fora, né? Não, tudo bem. Hoje minha garganta está muito ruim, é o que eu falei. Pode continuar. Não tem problema. Deixemos de lado que nos pesa e o pecado nos envolve. Empenhemos com perseverança no combate que nos leva, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa na hora. Em vista da alegria que foi proposta, suportou a vida, não se importando com a infância, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo sangue. Vós ainda não resistis ao aberto na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber o batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nós reunimos para esta celebração de hoje, e nela incluímos a intenção especial pelos pais vivos que celebram conosco, e por aqueles que já estão na eternidade junto conosco. Também iniciamos a Semana Nacional da Família. Então, ao longo de toda esta semana, vamos, reunidos em família, rezar e pedir a Deus sua bênção e a graça sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família também. Para que a gente, a cada dia, esforçados e perseverantes, busquemos viver a fé em família. Para que a nossa família seja uma família com fé, mas também uma família de fé, capaz de sentir a presença de Deus e também testemunhar esta presença de Deus em nós. Que todas as nossas famílias sejam abençoadas, e que todos os lares, em todos os lares, as pessoas sintam a presença de Deus. Jesus anunciou o Pai, o Deus que é Pai, e o amor que o Pai revela para cada um de nós. O Evangelho de hoje nos fala de uma questão muito importante que precisamos observar. E as coisas não mudaram do tempo de Jesus para cá, nesse sentido. Ouvindo as palavras, ou retirando somente este pequeno trecho do Evangelho de Lucas, talvez a gente fique até um pouco incomodado com essas palavras. Se recorda que no livro passado, no Evangelho, ou novo ainda, no Evangelho, Jesus vai dizer para aquele homem: não cabe a mim decidir a herança da sua família. Então Jesus diz: não, aquele homem queria que Jesus decidisse e ajudasse o seu irmão a dividir sua herança. E a resposta de Jesus, com certeza, incomodou aquele homem e aquelas pessoas que estavam ali ouvindo sua voz. O Evangelho de hoje também traz um certo incômodo para quem estava escutando Jesus, principalmente quando ele diz: eu não vim para trazer a paz, mas a divisão. Eu vim lançar fogo sobre a terra. E é claro que, ouvindo somente essas palavras, as pessoas ficaram incomodadas, preocupadas, algumas até se sentiram entristecidas com aquelas palavras, porque não era aquilo que ouviram. E hoje ouvimos a mesma palavra, mas precisamos entender qual foi o contexto dessa conversa. Primeiro, o evangelista Lucas, no seu evangelho, apresenta Jesus como o Filho de Deus e como o instrumento da misericórdia do Pai. Jesus, no evangelho de Lucas, é a misericórdia do Pai. Revela esse amor generoso de Deus. Mas também o evangelho de Lucas, ele vai trazer a presença do Espírito Santo nas ações, nas palavras, no testemunho dado por Jesus. E quando Jesus diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra, isso não significa guerra. Ele não está dizendo: eu não vim para trazer a paz, mas para trazer a guerra. Não. Este fogo é o Espírito Santo. É já um anúncio de Pentecostes, que
que acontecer da vida do Espírito Santo. Este fogo que purifica, esse fogo que vai tornar puro o coração de quem quer seguir os passos de Jesus. Você se recorda da narrativa de Pentecostes, desceu sobre os apóstolos líquidos como se fossem chamas de fogo. É o Espírito Santo que chega, que purifica e traz vida e movimenta a dinâmica da vida da comunidade de Jesus. E Jesus ainda vai ser direto dizer: e como eu gostaria que já estivesse assim isso. Por que será que Jesus disse isso? Ele estava se reunindo com pessoas que não eram consideradas agraciadas por Deus. Ele estava sempre rodeado por pecadores e era julgado por isso. Um pouquinho mais para frente, ele vai ser questionado sobre isso. E ele vai contar a parábola do filho, do pai do filho glorioso, do filho pródigo, para dizer que ele está com os pecadores, porque ele veio para trazer a liberdade, a salvação para todos. Então, aqui nesse contexto, Jesus gostaria que o Espírito Santo já estivesse agindo no coração daquela gente. E se estivesse agindo no coração de todos, não que não fosse essa a vontade de Deus, mas muitos corações estavam fechados para Deus. E porque o Espírito Santo não estava sendo acolhido por muitos, as pessoas viviam vidas separadas. E eles se separavam não somente em classes sociais, mas consideravam aqueles que eram puros e impuros, os que eram abençoados, agraciados por Deus, e os que eram não agraciados ou condenados por Deus. Os doentes eram considerados pecadores, os pobres tinham que ficar separados, os leprosos tinham que ficar distantes das suas casas, das cidades, das aldeias. As mulheres eram oprimidas também, as viúvas eram enganadas, perdiam suas posses, suas terras. Então vejam, a situação não era boa, não é muito diferente do hoje não. Mas Jesus diz: eu vim trazendo divisão. Qual é essa divisão que Jesus está falando? É a experiência profunda da conversão. Quem se converte para Deus, quem aceita e assume esse processo de conversão para se unir a Cristo, faz uma opção de vida, faz uma escolha. Vamos orar para nós hoje em dia. Esses bancos vazios também representam aqueles que não disseram sim a Deus, não somente nesta manhã, mas que não estão aqui conosco. E muitos estão distantes, resistentes ao amor de Deus. Este é o sinal da divisão entre nós. Os que escolheram e os que buscam a Deus, e os que não escolheram e resistem ao amor de Deus. Essa divisão é a conversão, mas é também a escolha que muitas pessoas deixam de fazer enquanto vivem e enquanto querem o bem. Querem o bem, mas não querem se comprometer com o amor de Deus. Deus é foco do amor. E esse amor que gera em nós coragem, esperança, fé e perseverança para fazer o bem. Então, na carta nós lemos, na segunda leitura, nós ouvimos também um recadinho. Vamos manter os nossos olhos, o nosso olhar fixo no Senhor. Olhos fixos em Jesus Cristo, para que Ele nos mantenha no caminho do bem e para que, com a sua força, a sua presença, consigamos combater o mal. Então, é essa a mensagem de Jesus para nós. E nesse dia dos pais, eu acho que a gente poderia também dizer do nosso Pai.
aprendemos do que amor para amar os outros e para comunicar esse amor às pessoas. Mas também aprendemos em nossa casa a força da vontade. Se somos amigos verdadeiros uns dos outros, como membros de uma mesma família, conseguiremos ser bons amigos das outras pessoas que estão fora da nossa casa, na nossa comunidade, no trabalho, na escola, no dia a dia da nossa vida. Então, que Deus abençoe a conversão de todos os pais e que fortaleça para que vocês tenham sempre coragem, força, perseverança de amar e conviver com a família, ser um sinal visível da presença de Deus entre eles. E os pais que já estão no céu, já estão junto de Deus, recebam pela bondade de Deus a felicidade, a luz e a paz. E já tem o Pai falecido. Eu também, quanto de nós temos o Pai de ajuda de Deus. É importante nesse dia recordar as lembranças que temos, os conselhos que recebemos, as mensagens, as palavras que nos animaram. E também trazer tudo isso com grande preocupação, para que a gente consiga fazer melhor aquilo que nós percebemos que os nossos pais fizeram tão bem. Mas também não repetir os erros que nós também temos acontecido. É dia de agradecer e bem dizer a Deus pela vida, pela vocação dos nossos pais. Eu posso dar um testemunho para vocês, se me permitem. Meu pai não era um homem muito religioso, não era um homem muito igreja, mas a imagem que eu tenho do meu pai e a lembrança que eu tenho de ver meu pai todos os dias, antes de dormir, ajoelhado ao lado da cama, fazendo a sua oração. E quando eu era criança, eu pensava, tanto ele deve nessa oração, o tanto ele reza ajoelhado ao lado da cama. Ninguém sabe, só Deus sabe. Mas eu imagino que ele pedia pela nossa família, ele pedia pela nossa casa. E tem uma outra coisa também. Depois da oração, meu pai fazia quase um rio, para dar boa noite para nós em casa. Eu sou de uma família com muitos irmãos, eu sou todo filho. E meu pai, antes de dormir, depois da oração, ele passava dando no mesmo copo um gole de água para cada um. Ninguém sabia por quê, mas era um desejo dele. É claro que depois a gente vai crescendo, a gente vai descobrir, água doce. Ele pensava, toda água doce nessa criançada, ele já volta com sono e dorme logo. E sabe que aquela água chamava água típica. Por quê? Porque meu pai, quando chegava perto da cama, cada um dizia só um tiquinho. Um jeito singelo, simples, para dizer, eu vim trazer minha bênção. E a bênção era assim, um gole de água antes de dormir. Sem participar da igreja, sem ser tão religioso, ele revelava o amor de Deus para nós. É isso que a gente precisa fazer, de uma forma simples, humilde, revelar que Deus está no nosso coração, revelar que Deus está presente em nossa casa e compartilhar essa presença para o nosso amor. Que Deus nos abençoe, nos guarde sempre desse bom propósito. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, elevemos ao Pai em lugar as nossas preces e invoquemos a sua graça sobre a nossa. Abençoai, Senhor, vós, te sois
os passos da nossa igreja peregrina neste mundo, para que ela conquiste mais pessoas comprometidas com o Evangelho de Cristo, nós nos pedimos. Abençoai, Senhor, Vós, que sois o nosso sustento, guardai os nossos pais em sua missão e vocação, e dai descanso eterno aos que já partiram desta vida, nós nos pedimos. abençoai, Senhor, Vós, que sois caridade perfeita, abençoai as famílias para que possam levar a plenitude sua união de amor pela fé comum de Jesus Cristo, nós nos pedimos. Senhor Deus, da união e da paz, ouvi as nossas preces e concedei-nos viver a verdadeira caridade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal. Dissipei meus bens, o coração também. No fim, meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Mil amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. O patrão cruel levou-me a refletir, meu pai não trata o servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, estas nossas oferendas, pelas quais entramos em comunhão convosco, oferecendo-vos os gestos, e recebendo de nós, por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O nosso coração está em Deus. Nosso dever e nossa salvação. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, o céu e a terra. Santo é o Senhor, proclamam vossa glória. Santo é o Senhor, bendito que vem. Santo é o Senhor, em nome do Senhor. Santo
Hosana nas alturas, Santo é o Senhor. Senhor, nós que sempre quisemos ficar muito perto de nós, querendo conosco por Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite do dia 6 anos dos seus apóstolos, Jesus, tendo logo as suas mãos para os céus e graças, partiu do pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. No mesmo modo, ainda ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos ao Pai nesse momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão do alimento da vida, esse vinho do salvo da coragem. Recebei, Senhor, a nossa fé. Quando recebemos o pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos une a um só corpo para sermos um só povo e Senhor. O Espírito nos une num só corpo. Proteger nossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu. Cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai a Santo Padre Papa Francisco, seu filho na fé da caridade, e ao ouvir que você igreja, nossos livros auxiliares, e cada um para guiar o seu povo. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem de Deus da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam falar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade. Lembrando todos os nossos familiares, todos os pais que se encontram em dificuldades. Também porque hoje celebramos estas santas, geralmente esquecidas. Aos macacos, o sinal da fé, abrindo vossos braços a Deus, e ficam para sempre bem felizes, no reino para todos os preparados. A todos dai a luz que não se apaga. A nós que agora estamos unidos, Aquele que eu passei por você, Senhor, dai força para construirmos juntos o vosso é reino o sétimo também em nós. a oração da família. Depois. Não, depois. Por Cristo, com Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Mi menor. A tradicional em Mi menor. Tudo em Mi menor. É nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos dos males, ó Pai, e nos ajudai-nos a vossa misericórdia, não nos esqueçamos do pecado, e protegei-nos dos perigos, enquanto vivemos, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Ó seu reino, poder e a glória para sempre. Não lemos os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhes o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai, e o Espírito Santo. Amém. Pai do Senhor, esteja sempre Com o amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão
cantar, olhando os montes, vales e campinas, em fulejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Espera a oração, ele falou, foi 794. Eu acho que é o número 2. Oração da família. Dó maior, dó maior. Aqui que a Terezinha vai fazer a 700. Amém. Ah, não, tem que aumentar aqui. Ah, ah. Então, eu vou fazer uma poesia para homenagear os pais. Eu rasgurei uns 10 papéis e não consegui. Porque eu não me lembro de repetir um pai. Eu só me lembro da minha mãe saindo de madrugada para trabalhar na frigorífica, voltar tarde, e depois passar a noite na cozinha, cochilando às vezes, enquanto eu passava a noite, fazendo pacote de embalar banho, para poder ter isso, foi só o salário que não dá. Uma menina que nunca nos deixou passar fome. Vive, sempre, é dura demais. Mas era de medo de não conseguir cuidar da gente. Me lembro de velho. Ela tinha um chinelinho. Ela comprava sapato para ela, ela tinha que comprar sapato para nós. Mas a minha mãe me contava uma história que quando eu tinha uns 2 anos e pouco, um dia meu pai estava mantendo, como sempre fazia, e eu cheguei perto dele e um tapa na perna dele, gritando e chorando. Ele no encosto
me tirou de lá, me pediu perdão e prometeu nunca mais me machucar. E ainda jurou que se um dia alguém levantasse a mão para me machucar, ele voltaria do inferno para me proteger. E também nunca mais bateu na minha mão. Mas um belo dia, ele pegou minha mãe, minha irmã de 4 anos, eu de 3, meu irmão de 1 ano, e levou-me comigo na casa da minha avó. E nós nunca mais vimos ele sumiu. Nunca mais eu tive saber dele. Mas eu peguei com muita saudade, muito carinho do meu avô. O rosto de quase 2 metros de altura, é que eu não minha avó é ucraniana, minha mãe polonesa. Eu tenho bastante de cada um. Ainda bem que a gente briga aqui, tem inteligência de saber que quanto mais gente melhor. Mas meu pai, meu avô, ele se tornou nosso guardião. Ele estava sempre de olho em nós. Fui para a escola, para a igreja, nos passeios, lá estava meu avô, atrás da gente, cuidando da gente. Como ele era muito alto, ele adaptou uma bicicleta para ele. Nessa bicicleta, ele pôs uma cadeirinha na frente, onde ele sempre convidava muito para sentar na cadeirinha e passear pela cidade. E durante o passeio, lá ficava ele no nosso meio. Ele queria saber tudo o que a gente fazia. Ele ficava perguntando o que a gente fez, o que a gente ia fazer, como se comportou. E depois ele nos ensinava o significado das palavras, da dignidade, da honestidade, da coragem, da gentileza. Sempre deixando bem claro que confiava plenamente em nós e tinha certeza que nós nunca iríamos decepcionar. Sempre tínhamos que prestar contas para ele. Sempre. No Natal, então, antes desses grandes presentes, tínhamos que prestar contas para ele. De tudo que fazia. Aí ganhávamos a sua bênção. E foi assim que ele criou a gente. Porque foi assim que ele criou minha mãe e os tios. Aí cresceu. Isso é ser pai totalmente. E eu peço sempre para Deus que o meu nome esteja lá no céu, cheio de bem, nos abençoando, nos protegendo. Gente, quando nós vamos encontrar. Por isso, eu quero desejar hoje, de todo o coração, as flores, porque eu tenho que sozinho, como eu, que sozinho, foi aos pais nossos, duplamente pais, e aos homens, todos aos homens, porque homem que é pai, mesmo não tendo filhos. Eu desejo a todos vocês muita paz, muita coragem, muita saúde e muita felicidade. Feliz Dia dos Pais. Nenhuma família comece qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois.
obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do tempo hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Terminada a bênção, continua a oração. Todos sejam abençoados, todas as casas e as famílias sejam abençoadas por Deus. Abençoai, Senhor, os nossos filhos, hoje estão na nossa casa, nossa casa também. Dai a eles alegria, paz e esperança no coração. Vós que escolheste José como o pai da humanidade e amais do Filho Jesus, concedai aos homens a força, a esperança da fé, para edificar o lar, aqui e depois. Por intercessão da Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós chegamos, os pais colocaram o nome no papelzinho, né? Vocês ajudam também a colocar. Eu vou sortear aqui para dar uma pequena lembrança, a lembrancinha da nossa comunidade, do Dia dos Pais, e depois todos os outros vão receber também uma imagenzinha de São José, para você rezar e pedirem a Deus, certo? Que abençoe o pai de vocês. Manuel, Ele está no meio de nós. Amém. Graças a Deus. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam e traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. E no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Obrigado. Imagina, obrigado a senhor. Irmão, um bom domingo, uma boa semana. Eu moro lá na casa principal do Rio, sabe? Lá perto da Santíssima Trindade. Né? Ah, legal, irmã. Leve um abraço a todas as irmãs, por favor. Amém. Obrigado, irmã. Uma boa semana. Espera aí, deixa eu só desconectar aqui um instante. Um momento.